Recessão, inflação e crise nos mercados. Hoje nós vamos falar sobre as estratégias dos grandes gestores para conseguir operar e ganhar dinheiro na baixa do mercado. Bom, hoje eu estou com o Henrico Cosolino. Fala, Rafa, tudo bem? Tudo bem? Sócio e head de análise da Levante, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e comentem. A performance da carteira de vocês está bem no ano? Eu vou sortear uma caneca do canal e um livro, o mais importante para o investidor. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, 9h30 nos stories do meu perfil e do Henrico. Então, quem não nos segue, eu vou deixar os links aqui embaixo. Boa, e vamos lá, né, Henrico? Vamos falar um pouquinho sobre cenário, né, o que está acontecendo, sobre as estratégias que os gestores, né, os grandes investidores acabam usando para redear, proteger, ganhar dinheiro nesse cenário volátil. Mas nas últimas semanas a gente tem assistido aí um movimento do lado global, US, né, de mudança nas perspectivas, né? PIB para baixo, né? A inflação tem pressionado bastante, né? Os juros subiram no último mês, a perspectiva disso continua e tem uma pressão forte de forma geral nos mercados, né? O PIB, eu acho que assim, a gente vinha num PIB ali, numa expectativa de PIB, há 2 meses de crescimento de 2%, e aí nos últimos dias a gente viu uma mudança, né? Expectativas de mercado apontando para uma queda, uma recessão de 1%, tudo isso afetando os nossos ativos por aqui, né? A gente até estava conversando agora sobre o Fed, né? Falando... Sim, Fed Atlanta revisando, né, e colocando que PIB é para baixo, né? Eu acho que o mercado erra quando se surpreende, né, Rafa, com essas grandes quedas, né? O cenário atual está realmente bastante conturbado. É inversão de curva de juros, subida mais do que esperado no Fed recentemente, na última reunião. A palavra recessão está em todos os jornais, né? E aí quando a gente vê tudo isso, né, e essa volatilidade, muitas vezes, você sabe muito bem, geram oportunidades. Não é toda queda que gera oportunidade, mas essa, né, com volatilidade, tem gerado muita oportunidade. Seja para proteger carteira, fazer estratégias ali, para ganhar até mesmo com a queda. Né? Tem gente boa perdendo dinheiro, tem gestor bom perdendo dinheiro, mas usando a estratégia certa, colocando uma proposta certa de como olhar esse mercado em queda, a gente ainda consegue ter uma performance relativa melhor. Inclusive o Bovespa, né, se a gente pegar a performance fechada do semestre, perdeu 0,35 em dólar, né? Então, assim, a percepção é muito ruim, mas a bolsa está nos 100 mil pontos de novo, né? De novo, mais uma vez, né? Com uma baita vol. E é o que a gente estava discutindo aqui, né? De algumas estratégias. Bom, eu gosto de alguns ativos, eu tenho dentro da minha carteira, né? Por exemplo, varejo, são ações que estão apanhando muito, tem uma performance negativa. Mas quando você olha para o fundamento, você não vê um fundamento ruim, né? Nada que comprove isso. E aí aquela estratégia que muito fundo usa para redear a posição como um todo, né? Que é uma coisa que o pessoal pode fazer, né? Sim, acho que deve fazer, nesse momento tem que fazer. Por exemplo, vamos pegar um setor que você é mestre, bancos, né? Concordo com todos os vídeos, com todas as análises, com tudo que você fala e eles estão descontados, né? Ninguém está falando que banco não está descontado, quem está falando acho que não está olhando direito. Sei que o Bradesco não é seu favorito, mas recentemente a gente fez uma put com o Bradesco, né? Put, o que é? Comprar uma opção. Uma opção é um contrato de derivativo que tem relação com o ativo objeto. Uma put, você comprando ela seca, você vai ganhar com essa queda, né? Com essa queda. Ninguém está falando que Bradesco é ruim, tem que cair mais e etc. Mas a gente pegou 37% acreditando em Bradesco, acreditando nos fundamentos, mas sabendo desse momento de queda, esse momento que incerteza faz o preço dessa ação cair, né? Não necessariamente perder valor. Sim, olhar para os ativos tudo de uma forma racional, né? E a gente estava discutindo aqui, né, pensar quem tem uma carteira, 100 mil reais. Então lá tem 10 ações distribuídas ali nesses 100 mil reais, pensando no longo prazo, alguém de valor ali de fato. Mas a gente vê um movimento desse, volátil no mercado, e a pessoa quer se proteger. Como é que ela pode se proteger sem vender ativos? Perfeito. Acho que é o ponto que todo mundo está passando, né, Rafa? Às vezes não quer usar opção, às vezes arriscar, não entende, é complexo. Mas existe outra forma, né? Uma outra estratégia que gestor de sucesso usa, vem da descoberta. Né? Você tem que vender algo sem ter. Né? Parece loucura, mas o mercado financeiro permite isso. Então vamos supor que na vida você pudesse vender um carro CT. Você chega na concessionária, vai vender um Uno Milha ali por 20 mil reais,
chega para a concessionária e fala, concessionária, quero vender o Uno Mille, não comprar. E aí você vende esse Uno Mille por R$20 mil, o ativo vai cair 20% em um ano, e aí você recompra esse Uno Mille por R$16 mil. Isso é a venda descoberta, né? Evidente, né? Não venda seu carro, você não pode fazer isso na vida real. No mercado financeiro você pode, né? Se você quiser vender a vale sem ter, você vai lá, vende, abre um short, que chama, né? A expressão usada em inglês é short selling, né? Venda a descoberto. E aí você só precisa tomar aluguel, isso é feito pelas corretoras aí hoje, boa parte delas faz de forma automatizada, né? Você não tem dor de cabeça, você só precisa tomar emprestada essa ação. É uma forma, né? E você está falando da carteira, né? Então, como proteger essa carteira? Tenho lá minha carteira de longo prazo, selecionei 10 bons ativos, eu sei que eles vão performar melhor que o Bovespa, mas estão sofrendo nesses 6 meses aí de bolsa em queda, mercados panicados, né? A gente pode vender o índice Bovespa, então você está apostando, né? Você está acreditando que as suas 10 ações vão performar melhor que o índice Bovespa. Então você vende índice Bovespa sem ter e você continua comprado. Você está descorrelacionando ali, você está protegendo, provavelmente, né, se você fez isso com bolsa 120 mil pontos, você ganhou os 20 mil pontos nessa venda do Ibovespa, né, protegeu sua carteira e os seus ativos ali, se são bons ativos, tem fundamentos, como a gente falou de Bradesco aqui, o Rafa fala de Itaú, eles performaram melhor do que essa cesta de Bovespa. No caso do exemplo de bancos, é verdade, né? Bancos e elétricas performaram melhor que o Bovespa. Sim, é interessante, né? Porque isso pouca gente sabe dessa forma de redear, e assim, e muita gente não gosta de vender, né? Tem ali, tá focado no valor e tudo mais. Mas você consegue pegar e falar, puta, o negócio vai ficar feio? Não que a gente tá falando que o negócio vai ficar feio daqui para frente, né? Teve uma queda grande já, então assim, dá para fazer alguns hedges, mas você começa a reduzir a sua exposição. Eu fazia muito isso em fundo. Então é interessantíssimo aí, é uma forma de se proteger e ganhar ou reduzir a queda quando a gente vê esses movimentos. Sem dúvida, por isso que às vezes você vê uma performance positiva lá, nem tudo é mentiroso, né? Na internet tá cheio de mentiroso, mas nem toda performance positiva, você fala assim, pô, como esse cara teve uma performance positiva no mercado que está caindo tanto? Fazendo esses hedges que o Rafa está falando. Exatamente, né? Até vamos aproveitar, Henrique, para deixar, semana que vem você vai estar aí com vídeos, aulas, falando sobre sua estratégia, né? Esse programa de ensinando as pessoas a pegar esses movimentos de queda, inclusive. Certo? Exatamente. Gravamos 3 aulas gratuitas, né? As vagas são limitadas, mas é um evento gratuito que a gente fez aqui na Levante, explicando um pouco mais, detalhando essas estratégias, né? Que você vende uma das pontas, você redia a sua carteira, se protege, né? E eu acho que no mercado atual, se você não conhecer todas as estratégias do mercado financeiro, e essa principalmente, especialmente essa com o cenário de inflação ainda, toda essa incerteza, você vai deixar dinheiro na mesa ou você vai continuar com uma performance negativa. Sim, falando agora um pouco de cenário, né? A gente falou de cenário lá fora, as coisas um pouco mais difíceis, o mercado inteiro como cedendo, né? O Brasil é o melhor, quando você pega no relativo, mas hoje, né, sexta-feira aqui, saiu a inflação do Brasil um pouco melhor que esperado, 0,67 de alta, abaixo do esperado, a nossa inflação cedeu para 11,89 nos últimos 12 meses, mas o interessante é que a gente já viu deflação do lado dos combustíveis e daqui para frente a gente deve assistir um cenário de queda da inflação do acumulado de 12 meses. Por quê? Petróleo já caiu bastante, então a gente deve ter um cenário ainda de redução do lado dos preços dos combustíveis, com também a redução, né, dos impostos, do lado de energia elétrica também. Então tem bastante coisa começando a colaborar. E como o Brasil foi o primeiro a fazer um movimento de alta de juros, né, foi mais duro, estaremos na dianteira na discussão de quando começar a reduzir, né? A gente está num movimento praticamente de estabilização das taxas de juros, mas uma possível redução. Então acho que a gente tem um cenário aí positivo, né? Não é o melhor positivo, mas em relação ao mundo é o melhor cenário dentro dos emergentes, dentro dos desenvolvidos também. Sem dúvida, se a gente vê aí alguns fundos, né, que também apostaram contra o Brasil, né? Eu odeio as coisas extremas do mercado, né? A renda fixa agora é só renda fixa, ou a renda fixa morreu, ou enfim, né? Invista só no exterior, o Brasil acabou. A gente vê que esse tipo único de estratégia de decisão, né? Você tem que ter a opção de poder usar todas elas. Né? Exatamente. Se você usar, né, de forma correta, racional, você consegue pegar essa retomada que você está falando. Então, de fato, se essa recessão já aconteceu, ou boa parte dela aconteceu, vamos supor, né, nessas quedas de mercado, se você não usar a estratégia certa, você também não vai conseguir pegar esse repique de preços. Né? Se você não entende dos fundamentos de Magazine Luiza, você obviamente não pegou esse repique de preços
em 3 dias aí excepcional de Magazine, né? Talvez você não precisa adivinhar o fundo do poço, mas se você usar a estratégia, como a gente comentou da opção, como a gente falou da venda descoberto, de outras estratégias ali alternativas, você consegue pegar esse repique de preços caso o cenário comece a virar, né? Número surpreendendo, como você falou, de deflação. Exatamente. E aí, pensando, a gente falou de uma estratégia de proteger a carteira como um todo, um hedge como um todo, mas dá para fazer também essa estratégia casado, né? Fazer o long and short. Exatamente. Para agregar dentro de uma carteira. Sim, long and short é quando você compra uma ponta, uma ação e você vende a outra, né? A ideia, obviamente, melhor dos mundos, a ação que você comprou sobe, a ação que você vendeu cai, nem sempre isso acontece, os ativos têm uma correlação entre si, né? Então, outro dia também fizemos uma operação comprando e vendendo, né, no setor de combustíveis, as duas ações despencaram, né? Só que uma despencou muito mais, né? A nossa ponta vendida. E aí que entra, né? O cenário está uma catástrofe, as duas ações caem, inclusive a que a gente estava comprada, só que uma delas, a vendida, né, por ter piores fundamentos, um momento, um timing pior técnico também, cai muito mais. E aí a gente sai com um ganho de uma operação dessa, né? Parece porque é no relativo, né? É no relativo Que você ganha. Se você está comprado e vendido, né? E sua ação comprada cai 2%, mas a sua vendida cai 10%, né? Uma conta burra aqui são 8% positivo para você, né? Você está vendido em um ativo que desvalorizou 10%. Então você tem o ganho da diferença. É uma estratégia também bem interessante para fazer agora. Que agrega bastante, né? E no caso de uma eventual volta, né, uma retomada, você pode fazer esses movimentos em correlações diferentes, tipo, varejo, tudo que é cíclico, Brasil, caiu muito, e aí um movimento melhora, dólar tende a cair, o pessoal começa a reduzir a posição dolarizada, é o inverso, né? Você pode apostar em cíclicas contra as dolarizadas, por exemplo, são estratégias que dá para usar o tempo todo. Exatamente, com varejo é perfeito, né? A relação de risco-retorno está muito favorável ali, né? Então, imaginando ali numa potencial compra de Magazine recentemente, vendendo talvez Ambev que ficou de lado, imagina o ganho exponencial ali, reduzindo o risco, né? Por isso você compra e vende, você está preparado para surpresas como deflação, Fed Atlanta revendo juros, enfim. Não, legal, Henrico. Pô, acho que essa era a ideia, trazer um pouquinho do que está acontecendo, né? Desse cenário de inflação, aí crise, todo mundo está com um pouco de medo, e trazer estratégias que o investidor possa aí, de fato, aplicar. E quem quiser conhecer um pouco mais, estão os vídeos aí a partir dessa semana, né? Sim, o link está aí, são 3 aulas, é gratuito, só precisa se inscrever. Inclusive, quem se inscrever nesse link ganha a nossa série aqui, Dividendos e Fundo Imobiliário, tá? Só com a inscrição. Maravilha! Então, pessoal, se inscrevam, o link está aqui embaixo. Aproveite para dar um like, né? Vou deixar o canal do Henrico também, quem não segue o Henrico, tem bastante conteúdo legal. Henrico, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.